Você está ouvindo o Khan Show, o podcast que transcende a realidade. Alô, Cancãs! Vindo diretamente da sua fibra ótica, começa a 9ª temporada do Khan Show, com o Serial Experiments Lane. E direto da caixa de spam, temos os nossos convidados, Lud e Miyuki. E aí, gente, eu sou o Lud, psicólogo, psicanalista. Tô aqui já no 6º Otário. episódio com esses dois malucos. Por favor, respeitem, até que é um ambiente profissional, ok? Ok? É muito sério isso aqui que a gente tá fazendo. Não Entendi. tolerarei desrespeito à minha pessoa. Tá bom. Cara, eu não consigo manter a seriedade um minuto, me desculpa. Enfim, me segue lá no Instagram, ok? @ldante.psi. Oi, gente, eu sou a Miu, eu sou advogada, sou concurseira e também faço um podcast, embora esteja em atos, que é o Notsu Kawaii. Você pode encontrar ele nas principais plataformas de podcast e também encontrar a gente no Instagram, no @NSKawaiiPodcast. Feitas as devidas apresentações aí, então vamos para a sinopse. O quarto de Lane vira um grande water cooler enquanto nós investigamos as origens antiéticas do Wired. Experimentos com crianças? Knights? Sistema Kids? Como tudo isso se conecta? Vamos lá, começando então hoje por você. Lud, traga pra gente aí as suas impressões. Cara, eu achei esse episódio realmente muito confuso, porque ele vai apresentando muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Ele vai desvendando algumas coisas enquanto ele vai apresentando quão profundos são alguns mistérios, então a gente começa a ter alguma noção agora de quem são os cavaleiros, no sentido de qual é o papel deles na história, mas não de quem são eles. A gente começa a entender quem são aqueles caras ali que ficam stalkeando além, né? Os pervertidos que ficam seguindo uma menina de 14 anos por aí. E a gente vê o quão otária é a mãe da Lane, porque a irmã dela tá claramente catatônica, drogada no sofá, e a mãe dela tá lá tipo, e aí, como estão as coisas? E aí, como é que tá a escola? E a menina gemendo, louca de K9, tendo piripaque do Chaves ali no sofá e nada acontece. Eu tô impressionado com a negligência dessa mãe. Mas tudo bem, acho que esse não é o tema principal do episódio, acho que é só algo que fica... Eu acho que não passou um pra... episódio que isso a gente não deixou batido, né? Porque puta merda. Mas é foda. Eu acho que foi a cena que mais me chocou, talvez, ali, ver a irmã da Lane no sofá, porque acho que puxa também o final do episódio passado, né, de, tipo, o que aconteceu com ela, porque, independente do que aconteceu, deixou sequelas gravíssimas. E a gente vai vendo também uma Lane que, puta, eu não sei se ela vai usando máscaras ou se são Lanes diferentes, mas eu fiquei com a impressão agora de que talvez ela faça um papel para as amigas dela que não é exatamente quem ela é de fato. Porque quando a gente vê ela interagindo ali com o Wired, a gente vê uma Lane que, inclusive, pô, saiu com as amigas, tava de maquiagem no rosto, bonitinha, arrumadinha, chega ali e tá meio que cagando, sabe, pra aparência dela, tá com o batom borrado na cara, tira a jaqueta e larga na água gelada e vai só fazer as coisas que ela tem que fazer. E aí a gente vai conhecendo também meio que uma detetive Lane, né, que tá investigando então o que tá acontecendo com a Wired, quais são esses mistérios das crianças também que estão morrendo, dos adolescentes que estão sendo mortos, enfim, aparecendo misteriosamente mortos. Não sei, cara, eu achei ele um episódio bem teoria da conspiração, sabe? Pra mim, o que mais se destacou nesse episódio, eu acho que foi justamente aqui puxando que o Lud já botou aí a bola pra cima, é essa questão da diferença das lanes, ou supostamente lanes, né, mas no sentido talvez até de camadas da personalidade dela, né, e eu achei o formato do episódio interessante no sentido justamente de mostrar até como é o nosso comportamento, às vezes com grupos de pessoas diferentes que a gente costuma ficar junto, né, então a gente tem acho que dá pra chamar de persona, né, quando a gente tá com um grupo, a gente só quer demonstrar algumas características nossas, aspectos nossos, e aí com outro grupo a gente já é de outro jeito, talvez mais soltinho, como é no caso aqui do episódio, né? E fazer esse paralelo, assim, de interações eu achei bem bacana, grupo de amigas da vida real e o grupo dos Knights, dos Cavaleiros, né? E para além das teorias de conspiração, que obviamente ajuda a gente a entender melhor o que tá acontecendo, ou
talvez até debulhando fica um pouco mais complicado, na verdade, né? Mas, assim, eu tô meio que numa vibe meio assim, ignorar um pouco a mitologia aqui do episódio, a gente pode até discutir aí no momento, mas o que eu fiquei mais centrada mesmo foi na questão, assim, de os Knights meio que são um grupo que enganou, né, a Lane, né? Eles se aproximaram dela, deram tudo que ela precisava, interagiram com ela, tornaram o ambiente com eles um ambiente acolhedor, algo que ela tava precisando muito, no sentido de reconhecimento, pertencimento, autoestima, né? E aí resolveu ver de camarote ela caindo quando eles enganaram ela, sabe? Então, agora ficou muito famoso esse termo engenharia social, de trazer, digamos, todo esse afago pra depois dar um golpe praticamente na pessoa, né? Me faz pensar, por exemplo, as discussões atuais sobre você dar muita trela pra comunidades virtuais, não ter essa orientação sobre com quem você tá lidando e acabando em situações muito complicadas, exposição à pornografia, ou melhor, você ser exposto, né, com pornografia vingativa, ou em desafios aí de TikTok, de Discord, essas coisas, né? Ou mesmo golpes mesmo, de perder dinheiro, de ser prejudicado de alguma forma, e o pessoal se diverte com isso, né? Se sente superior com isso. E os Knights, eles também têm um tom, assim, que até fica meio destacado no diálogo que ela tem com aquela boca ali, flutuante, né? Que chama ali do gato sorridente, né? Que é uma alusão a Alice no País das Maravilhas, né? Que também acho que merece ser comentado, né? O jeito que o cara fala com ela é, tipo, irônico, sarcástico, né? Tipo, ai, nossa, Lane, como você é boa nisso, de pesquisar, conseguiu, não sei o quê. Mas eu te ajudei, tá? E ela não percebe essas pitadas de sarcasmo, de sagacidade, de passiva-agressividade, que revela uma inveja, eu acho que é dos Knights, no sentido de, sei lá, ela chegou no parquinho agora, eu tô aqui anos nessa indústria vital, ela chegou agora, quer sentar na janelinha, já consegue se transpor ali totalmente o corpo dela, eu só consigo no máximo a minha boca, a minha orelha, não sei mais o quê. E ela consegue tudo isso, provavelmente os Knights saibam mais sobre ela do que ela mesma saiba, mas ao mesmo tempo fica aquela coisa tipo, poxa, você chegou agora e você já consegue tudo isso, né? E aí dentro dessa ideia de inveja, eles acabam prejudicando ela, sabe? Então isso aqui me chamou mais atenção nesse episódio em particular. Eu não sei nem se inveja, mas eu acho que a gente vai entrando nessa toada meio da Lane começando a ter contato, então, com o que é, de fato, o Wired, ou o que é o jogo que as crianças estavam jogando, e talvez se meter em assuntos que os cavaleiros não queriam que ela se metesse, não pelo menos em um papel de antagonismo, porque parece que ela vai tendo também essa noção de que o que eles estão fazendo ali é errado, né? Talvez se a gente puder colocar nesses termos de certo e errado, até porque matar crianças me parece algo muito errado. Mas... Ouviu? Estado de Israel. A analogia se fortalece. Pra caralho. Mas eu acho que esse é um episódio também que ele vai se utilizando muito de... É que é foda falar recursos visuais porque é um anime, mas recursos visuais muito mais abstratos do que os outros episódios, né? Acho que os outros episódios, por mais que a gente tinha aquele sentimento de que, porra, tem algumas coisas acontecendo fora de tela, esse episódio, tudo o que acontece na tela é meio confuso, sabe? Acho que até pra dar essa noção de como é o Wired, acho que os outros episódios eles se passavam muito entre a Lane, a família, a amiga e um pouco da conexão com a rede. E agora a gente tem um episódio que é um pouquinho o mundo externo e muito o que acontece ali no Wired, né? Então como se configura, o que acontece ali dentro daquele outro espaço, que até puxando um pouco da discussão que a gente estava tendo no episódio passado, como que é esse espaço do Wired? É que não é um espaço físico, é um espaço metafísico, um espaço abstrato. Acho que agora a gente começa a ter metáforas visuais para entender como é que ele funciona. Então, a Lane, ela tendo acesso ali ao cientista responsável pela criação do projeto, ali meio que o MK Ultra do universo de Lane, e entendendo o que acontecia ali. Enfim, ela falando com a boca gigante, que nem a Mio falou. Uma cena que me pegou muito ali também, nesse momento, foi quando a Lane termina de ter a conversa com o velho, quando ela termina de falar com a boca, e aí ela meio que vai voltando, a cena meio que dá um zoom out, e a Lane, ela tá numa encruzilhada ali, né? Meio, tipo, tem alguns caminhos ali pra seguir, e eu queria entender exatamente, que opções são essas, então?
Cara, eu acho que uma coisa que complementa muito essa cena, Lu, desculpa te interromper, é que logo no começo do episódio, quando ela tá se comunicando com o que aparenta ser essa consciência da Wired, né, da rede, ela tá num espaço todo claro, toda vestida de branco, e não só a aparência física dela representa uma certa inocência, mas o jeito com que ela fala também, né? E tal qual Alice no País das Maravilhas, a gente tem o percurso da Lane nesse episódio desconstruindo uma ilusão pra com aquele mundo que ela tava, né? Então eu acho que colocar ela nessa encruzilhada é um sinal visual da narrativa que o episódio tá se propondo construir, né? Assim, de que caminho que ela vai escolher a partir de agora. Até no final a gente tem um talvez plot twist, assim, de que os malucos que tava sempre na casa dela talvez não fosse tão maluco assim. E digo mais, eu acho que essa encruzilhada ela apresenta também um dilema ético que a Lane tá encontrando. Por quê? Ela vai atrás das informações de como o Wired, essa consciência no Wired surgiram, né? E ela tem as respostas de que, mano, foram experimentos com crianças, pessoas parecidas com ela. Inclusive, eu tava meio certo em dizer que tinha alguma coisa em especial com as crianças poderem manifestar as coisas melhores no Wired. A gente tem que ver se explicam isso melhor de algum jeito. Mas ela se encontra nessa encruzilhada ética porque ela precisa continuar investigando usando essa rede que foi criada a partir do maus tratos de muitas crianças. Então é aquela coisa de tipo, devo usar experimentos e resultados de experimentos obtidos por nazistas na Segunda Guerra? Entendeu? Tem esse paradoxo, digamos, do lado ético da coisa. Então acho que ela se encontra muito entre nessa situação difícil, assim. Eu acho que é muito curioso também, porque a gente vai vendo além, saindo dessa posição infantil, adolescente, e tomando mais um papel realmente de protagonismo ativo na história, de começar a fazer essas investigações, de ir atrás disso, mas de entender também o que está acontecendo com ela ali no Wired. E acho que aquela cena em que ela tá ali, não sei se é exatamente em Shibuya, mas tá ali andando na rua, tá ligado? E aparece a imagem dela no céu, sabe? No mundo real. Tal qual os louquinhos que vê a Ave Maria nas nuvens, né? Ou uma Jesus parada no meio pão. divina, sabe? Jesus no pão, uma parada meio divina mesmo, né? Além aparecendo no céu entre as nuvens. Pareidolia. E a Alice vê junto, então a gente começa a ter uma noção também de que, pera, não é uma alucinação. Ou é uma alucinação coletiva muito forte, mas tem alguma coisa acontecendo aí que tá, mais uma vez, mostrando essa capacidade do Wired de ser transposto pro mundo real. E o que é engraçado é que, assim, é que antes a gente até pensava, né, tipo, se as manifestações da Wired no mundo real seriam, assim, formas de o anime retratar uma manifestação que seria mais física, assim, né, que não seria algo tão fora da caixinha. Mas até mesmo a amiga da Lane, que não é tão das internets, assim, esqueci o nome dela, a que é mais sóbria das três lá, ela também vê, né, a figura da Lane no céu. Então, realmente, assim, a Wired chega a afetar a realidade e... Cara, e aí eu acho que tá pra entrar nessa discussão o quão Evangelion vai ser tudo isso, né? A Lei virou a Rei Ayanami. Vamos lá, vamos limpar o meio de campo aqui, porque eu acho que não só eu, todo mundo tá vendo isso acontecer, né? A instrumentalização humana sendo pautada aí. Tudo bem que, pelo que eu entendi, não é exatamente isso, mas o anime coloca a Wired como uma oportunidade de somar todas as consciências, né? Até mesmo as pessoas mais fracas seriam mais fortes, etc. Essa complementaridade que no Evangelho a instrumentalização traria. Aí eu começo a pensar que essas manifestações mais palpáveis que vão tendo do Wired na realidade são resultado dessa suposta força psicocinética, né, das crianças conectadas ao Wired, que começa a se manifestar conforme mais e mais consciências vão aderindo e jogando o tal jogo que ela vai investigando. Afinal de contas, uma realidade nada mais, nada menos do que uma interpretação coletiva de vários fenômenos, né? Então, quando você tem várias pessoas criando essa consciência coletiva, eles estão criando um mundo novo, né? Como o pai da Lane propriamente disse e tal. E aí bota o hino da União Soviética pra tocar, por mais que a realidade ela seja uma construção coletiva, a gente tem certos grupos que têm uma influência maior nisso que é tornado realidade. Pelo que eu vou lendo do anime, parece que os Você vai cavaleiros, eles têm uma... lendo...
Pelo que eu vou ler. Droga. Olha aí, ó. Trunks. Tá que pariu. Os cavaleiros, eles têm uma força muito grande, né, nisso que vai sendo manifestado. Eles são Sim. esse grupo realmente quase divino, sabe? Tipo, meio que os dedos de Deus ali do Berserk, ou os cavaleiros templários mesmo, né? Os emissários de Deus. E como o Wired, ele vai sendo também meio que uma metáfora para algo divino já desde o primeiro episódio. Talvez, quando eles, não sei, né, vão vendo ali a possibilidade da Len possivelmente usurpar o lugar deles enquanto um emissário de Deus, ou usurpar o lugar do próprio Deus no Wired, eles vão se rebelando contra ela, vão colocando ela no devido lugar. E aí, desculpem-me aqui, tá? Os cristãos e evangélicos que escutam esse podcast, mas tal qual Deus faz com qualquer pessoa que se levanta contra ele, na metáfora bíblica. Você não pode, Deus é uma força absoluta, se você se levantar contra, você vai ser punido. Acho que Len vai trazendo muito dessa metáfora também. Eu acho que eles estão fazendo um joguete muito curioso com palavras, porque a gente fala de cavaleiro, você imagina uma coisa mais estoica, mais séria, mais cavaleiro no cavalo branco, né? Tipo, uma coisa boa, assim, príncipe encantado. Tipo, nossa, eles são realmente os fodões que estão ali olhando por nós. Gente, a gente tá falando de religião há tempos, a gente pode estar falando muito bem de cavaleiros do apocalipse e a gente não sabe ainda. Não, mas ao mesmo tempo, também tem a fala do cientista mesmo, né? Mencionando assim, nossa, ele já nos momentos finais da vida dele, né? Ah, nossa, se tiver um Deus aqui na Wired mesmo, você é uma criança abençoada aqui dentro. Então isso fica de um contraponto, ao mesmo tempo, na ideia de que talvez ele esteja dando as bênçãos, embora ironicamente, depois de tudo que ele fez, né? No sentido de que você tá indo pelo caminho certo, sabe? Talvez, além dos poderes dela com relação ao Wired, tudo isso que ela vai manifestando no mundo real, sejam essa bênção desse suposto Deus que tá colocando ela no lugar dos cavaleiros. E o que os cavaleiros fazem é se rebelar não só contra a Len, mas contra Deus também. Acho que a gente vai pensando... De novo a questão da janelinha, né? Você Exatamente. acabou de surgir aqui, a gente tá anos aqui fazendo as coisas, você vem e já tem todos os benefícios e privilégios. Calma aí, irmão. Uhum. Quase um Jesus, assim. A gente chegou a comparar, né, essa questão do que a gente achava que seriam os Knights, aqueles homens de preto lá, com os agentes da Matrix, né? E esse caminho da Len, da relação dela como, entre aspas, escolhida ou a garota especial, assim, eu acho que tem um paralelo tanto com o personagem do Neo, que é construído depois, e o do Smith também, porque o Neo, quando ele chega, tem toda essa questão do, pô, o cara acabou de chegar e já é o pica da galáxia, como é que é isso aí e tal. E só que o Smith, ele tem essa questão de ser uma criação da própria Matrix, que depois acaba ultrapassando os limites do controle dela. Tanto que no terceiro filme, a máquina faz um acordo com o Neo para que ele acabe com o Smith, porque senão ele acabaria com a máquina, né? Tem até uma teoria de maluco que, tipo, o escolhido, na verdade, seria o Smith, porque o escolhido teria que nascer dentro da Matrix, etc, etc. Enfim, doideiras aí da Mas eu acho que isso é das muito condizente Wachowski. com a Len também, porque a gente vê a Len nascendo a partir do momento que ela entra em contato com o Wired. Antes disso, ela era aquela menina completamente embotada. Eu ia falar embutida. É um presuntinho. Ela é um spam, né? E a gente vê ela nascendo a partir do momento que ela entra em contato com o Wired. Do mesmo jeito que o Neo em Matrix, ele só começa a ter uma noção da realidade quando ele descobre o que é a Matrix. Dá pra você entender isso como uma metáfora de nascimento também, em algum grau. E, enfim, eu acho muito curioso porque a gente vai saindo então desse campo de algo que era muito subjetivo da Len e a gente vai compreendendo que, opa, tem algo que é muito maior do que isso. Que atravessa a subjetividade da Len, é atravessado por ela, porque conforme a Len vai se desenvolvendo, ela vai ganhando mais controle sobre o que ela consegue manifestar no Wired, ao mesmo tempo que acho que ainda não foram colocadas todas as cartas sobre a mesa. Por que a Len apareceu no telão no último episódio, por exemplo? Por que ela apareceu no céu nesse episódio? Ela vai tendo essa ligação muito forte com essa parada meio divina, ao mesmo tempo que o que exatamente essa coisa quer, né? O que exatamente isso é esperado dela. E aí, acho que a gente volta um pouco também do que a gente estava debatendo no episódio passado, porque a gente vinha falando muito sobre a coisa da loucura, e acho que nesse episódio a gente já assume a posição realmente, tá, anime, poderzinho, da forma mais poética possível através de Len, né? Mas, tá, vamos aceitar então que isso não é uma loucura. Vamos aceitar então que isso faz parte da realidade, né? E desconstruir o que a gente estava vendo antes como um delírio, né? Como um surto.
O que a gente consegue aprender a partir disso, né? E a gente vai entrando, então, em toda essa discussão que a gente tá tendo hoje. Achei isso interessante pra caralho. E até linkando isso, né? Desculpa, eu até vou voltar ali na cena do cruzamento, né? Porque tinha me chamado muita atenção o fato de ter... Por que escolheu de todas as coisas, né? Um gato risonho, né? E ele tem frases célebres ali no Alice do País das Maravilhas e puxa essa sardinha um pouco, né? As duas, acho que mais importantes se for pegar a questão da loucura, né? Tu és louca, eu sou louco, todos somos loucos. Se não fôssemos loucos, não estaríamos aqui, né? Então, talvez não colocar além como um indivíduo louco, mas todo mundo tá dentro dessa muvuca aí, né? Freud diz que no melhor dos casos somos todos neuróticos. Aí eu me sinto melhor, né? A gente não se sente tão estranho, né? Somos todos estranhos. Hashtag. E o segundo da frase seria: pra quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Então qualquer caminho que ela fosse pegar ali, ela não sabe o destino dela, então qualquer caminho tá servindo aí pra ela encontrar a verdadeira identidade dela, talvez. Eu acho que isso é muito curioso, porque eu entendo essa frase pelo completo oposto, sabe? Pra quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve, é uma parada meio tipo, uma hora a gente precisa tomar uma decisão. Porque se qualquer caminho serve, então nenhum caminho serve também. Sabe, você vai pra qualquer lugar. Quem que você vai ser? Vai depender dos outros, vai depender do caminho, não vai depender de você. E aí a gente fica muito à mercê disso que a Len vai fazendo, que é meio que mostrar as máscaras que ela usa frente à família, frente às amigas, e que talvez no Wired ela esteja conseguindo descobrir algo que foi do interesse genuíno dela, a partir do que aconteceu com a Tisa no primeiro episódio, e descobrir quem ela é mesmo, né? Acho que ali aquele momento da encruzilhada talvez seja exatamente isso. Len, você tem esses caminhos pra seguir. Qual que você vai escolher? E é o pai dela estando certo, né? Não é o que parece. Exato. E falando do pai, pô, a gente vê logo no primeiro episódio que ele é confrontado com vários avatares no computador. E agora é a Len, que tá tendo a sua própria identidade dissolvida em diferentes facetas. E acho que o processo de você se conhecer, ele vem seguinte desse processo de você se desconstruir, né? Então, essa encruzilhada, a escolha de um caminho é o que vai ser crucial pra Len escolher quem ela vai ser. Eu só tenho uma questão com esse episódio, que eu acho que, por estarmos praticamente na metade, do anime, quase, a gente passou por 5 episódios que têm apresentado os acontecimentos de maneira muito abstrata, mas ainda assim de até certa forma linear. E aí a gente tem aqui um episódio de, 5 minutos, 10 minutos de exposição factual de coisas que a gente não tinha contexto, a gente não tinha ouvido falar no que é Sistema Kids, naquele professor Hodgson, no que era, sei lá, o experimento Kensington, o cacete A4, um monte de nome que caiu na nossa telha, assim. E eu acho que isso tirou um pouco da magia do episódio pra mim, porque Len tem conseguido explicar algumas coisas, a gente tem tido debates muito bem estabelecidos, muito bem fundamentados, com toda essa abstração. E aí, essa exposição toda, eu acho que, eles podiam ou ter apresentado isso melhor ao longo dos episódios, ou não fazer assim. Mas enfim, é um episódio que é um pouco fora da curva pra mim, eu não sei se eu gostei muito. Mas tergiversar é meio tipo evangelho mesmo, né? Você põe um monte de mitologia própria no negócio e você fica só focando nisso, enquanto não, você tem que ver a questão psicológica da galera, né? E eu acho também que, assim, vamos combinar, são 13 episódios, né? Eu não sei se isso foi uma limitação, tipo, de budget que a galera teve, de orçamento, ou se foi um problema também porque a ideia original era ser multiplataforma, né? Ter o anime, ter jogo também. E não é incomum que certa parte do conteúdo fique omitida no anime, seja melhor explicada no jogo. Eu acho que é um problema, né? Eu gostaria que a obra do anime fosse completa por si só, se é que essa era a intenção, né? Mas, real, assim, eu acho que eu precisei voltar toda a explicação do velho umas 3 vezes, assim, pra poder sedimentar bem. Porque, como o Nathan falou, assim, são coisas que não foram citadas antes, então a gente não tem aquela familiaridade com o que tá sendo apresentado ali. Eu concordo, eu fiquei muito incomodado com esse episódio também, inclusive eu assisti ele a primeira vez, eu fiquei extremamente confuso, pensando até nas perguntas que vocês podem fazer no Canchou do Bilhão, porque eu tô com medo, tenho medo. Me aguarde. Tenho medo.
E tive que reassistir, primeiro, pra poder entender de novo tudo que tava acontecendo ali e pra poder pensar também em possíveis coisas que vocês vão perguntar, porque caralho, que porra de episódio foi esse? Ao mesmo tempo que a gente tava acostumado com uma narrativa que misturava um pouco de abstração e linearidade nos outros episódios, esse episódio ele foi completamente abstrato, ao mesmo tempo que ele se misturou com uma exposição desnecessária, sabe? Eu concordo com o que o Nathan falou, tirou a magia um pouco do que a gente estava teorizando, do que a gente estava trocando uma ideia, ao mesmo tempo que ele apresentou conceitos que a gente não estava nem imaginando, sabe? Esse projeto com relação às crianças, essa parada meio teoria da conspiração, projeto secreto da CIA, uma coisa que dá para se aproveitar muito é esse plot twist com relação aos cavaleiros. Acho que isso foi muito interessante, né? Peraí, eles não são tão amiguinhos, e aqueles caras que estão batendo na porta da Len, eles não são os cavaleiros e eles não são os vilões. Talvez eles sejam antagonistas, mas eles não são vilões. Eles estão ali por algum outro motivo, a gente ainda não sabe. Mas eu acho que ele foi um episódio muito fora da curva, e inclusive ele foi um episódio que, se a gente estivesse pensando numa curva ascendente, ele foi uma caída, assim, pra mim, sabe? Foi meio esquisito esse episódio. E não num sentido muito positivo, não. Assim, eu ainda, apesar dos problemas desse episódio específico, eu não acho que tira o mérito do episódio, sabe? Eu curti. Se fosse colocar uma nota no episódio, eu colocaria, tipo, ainda um nota 7, apesar dessas confusões de plot, assim. Mas é mais porque eu tenho sentido que assim, ao longo desses 13 episódios, eu acho que vai sobrar pouco espaço pra gente ter uma explicação linear e concreta, sabe? Eu tô sentindo que a gente vai terminar a Len com muitas perguntas levantadas que podem ser não respondidas propositalmente ou não, que assim, se tiver caminhando do jeito que as coisas estão, eu acho que vai deixar aquele gostinho de a gente completar a obra, sabe, na nossa cabeça. Se tivesse todas as respostas, ele não seria, assim, tão cultuado até agora, né? Então, tem esse detalhe. É que nem Ergoproxy. Ergoproxy, a gente, tipo, ficou com isso, né, quando acabou o anime, até hoje, assim, quando paro pra, de repente, ou reouvir um episódio, ou rever alguma coisa de Ergoproxy, eu penso, putz, hoje em dia eu acho que eu teria interpretado diferente essa passagem aí do anime, etc, sabe? Então eu acho que, assim, embora seja ruim o anime não ter esse espaço de conseguir fazer esse trabalho de explicar direitinho essas questões, não necessariamente vai ser prejudicial, sabe? Eu não vejo como prejudicial um anime ele deixar pontas soltas, uma obra ela deixar pontas soltas. Você pega, por exemplo, Dark Souls, Elden Ring, né? Que o Fê, não sei se você zerou já a campanha principal, se você tá jogando a DLC ou não, Fê. Mas a lore desses jogos, ela tende a deixar vários buracos de propósito para que a gente possa se interessar mais, sabe? Começar a pesquisar mais e teorizar, sabe? Inventar coisas nossas, né, que se encaixem ali. Quando isso é feito pensado, é muito interessante que pode sair. E, inclusive, eu acho que Len é o tipo de anime que não vai ter um final muito concreto. O final dele muito provavelmente vai ser uma parada muito abstrata, que a gente vai debater também, tipo, o que a gente entendeu do que aconteceu ali, do que foi resolvido, do que ficou pra trás. Mas é exatamente por isso que esse episódio me incomodou, porque não precisava dessa parte então excessivamente expositiva ali, que nem a gente comentou. Mas eu acho, também em contraponto, né, Ludi, eu acho que também serviu pra, de certa forma, a gente sair dessa suposição que fosse somente uma questão da cabeça da Len, sabe? E ser realmente um fenômeno concreto acontecendo fora, sabe? Nesse sentido, eu achei bom esclarecer, mas, obviamente, ele tá ali pra desorganizar justamente. Eu acho que com fatos concretos ele desorganiza toda uma linha de raciocínio a partir dessas questões mais metafóricas que a gente tava colocando. Mas uma coisa que a gente pode levantar também aqui é que quando a gente fala de teorias da conspiração, e voltando ao papo que eu tô enchendo o saco desde o primeiro episódio, sobre as psicoses e tal, muitas vezes as psicoses e os pacientes psicóticos, as pessoas psicóticas, elas justificam a psicose delas com teorias de conspiração. Oh, droids. Um ciclo completo. Ouroboros. Aí fodeu. É tipo, puta, tem um filme muito bom, eu não vou lembrar o nome do filme, mas que ele conta a história de um matemático mó famoso aí, que ganhou uma penca de prêmio, eu vou lembrar o nome do filme depois. Mas que a história é basicamente essa. Tipo, o cara era um teórico fudido, dava aula numa dessas universidades conceituadíssimas dos Estados Unidos, só que ele era um paciente psicótico, paranoico. Ele tinha alucinações auditivas e visuais, e ele começava a ver padrões que não existiam,
E ele começa a alucinar que tem toda uma conspiração do governo americano que vai envolvendo a vida dele, sabe? E ele vai encontrando pistas que corroboram isso. Nos jornais que ele lê, nas matérias de TV que ele assiste, na escola, né, na universidade onde ele dá aula. Tudo vai começando a se encaixar ali pra ele, sabe? Então, pra racionalização ali que ele vai fazendo, pra elaboração que ele vai fazendo, tudo vai fazendo muito sentido. Só que aí quando isso se defronta com outras pessoas que fogem, que não são psicóticas, isso não se sustenta. E acho que isso é interessante da gente pensar também, porque, lógico, acho que já tá meio posto a partir do momento também que começa a aparecer dois caras com óculos escuros e mira laser na frente da casa da menina, do nada, numa tarde de quarta-feira, a mãe dela fazendo uma feijoada. Que não é algo só da cabeça dela. Pesado, mãe. Mas tem algo que é muito desse mundo interno dela que permite, talvez, esse diálogo dela muito mais fluido com o Wired. Porque, de novo, é isso, né? O Wired, ele é essa construção coletiva extremamente abstrata de uma parada meio inconsciente, meio fantástica, que conversa com isso que tá dentro da lei que ela não conseguia antes acessar. Talvez pela forma como a família reprimia, talvez por imaginar que as outras adolescentes não fossem compreendê-la, mas vai tendo esse diálogo, né? Então acho que concordo que não é algo só da cabeça da Len, mas eu acho ainda que não dá pra gente dissociar o que acontece dentro da Len com o que acontece no mundo e o que acontece no Wired, né? Como esse mundo paralelo. Uhum. Não é um narrador confiável, né? É. Não é um ponto de vista confiável totalmente, né? Se eu tivesse R$1 pra cada vez que eu visse personagens completamente antagônicos conversando num cenário desolado, cheio de estátuas olhando pra eles, eu teria R$2 nesse podcast, né? Porque é muito coincidente com as partes finais de Ergo Proxy também, aquela parte em que Sim. a Len tá conversando com o velho, seria uma coisa da Riri encontrar o Vincent, e o Vincent encontrar o outro Proxy e tudo mais. E rola esse embate de duas frontes de uma mesma questão, né? E eu acho engraçado só essa questão de eles reutilizarem, ou não reutilizarem, né? Mas enfim, a gente vê que é muito comum esse imagético de estátuas, né? Como telespectadores imparciais, digamos, porque elas não respondem, né? Elas não podem te julgar, elas não podem fazer nada. E aí eu acho que nesse caso é interessante que as estátuas aqui estejam de costas, como foi pontuado. Que elas estão envergonhadas com o fato, não sei, me dá sempre a sensação de que é um assunto que está sendo muito ignorado. Tanto que a gente descobriu isso agora, assim, e tipo, a Len tá tanto choque quanto a gente. Mas enfim, eu acho só um imagético que é coincidente de estar em outro anime aqui no Clan Show de novo, e eu acho muito divertido. E meu último questionamento é: quanto que tá a conta de luz dessa casa? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Por que o cara tá surpreso, né? O pai tá Eu surpreso sou por quê, sócio né? da Como é que foi? Light. O pai tá surpreso exatamente por causa disso. Caralho, a conta chegou Tá mó alta pingando esse na mês. sala, meu. Mano, tem água no chão, velho. Tipo, alguém tá no andar de baixo, na cozinha, começa pingado ali do piso de madeira. Tipo, meu, o que tá acontecendo ali em cima? Ah, não. É que tem um tanque de coisa lá em cima. Puta que pariu. A última coisa que eu tenho pra levantar, na verdade, é assim, falando em buracos que vão ficando, né, da história. E aquela fita de que até o episódio passado a gente tinha entendido então que a Len tava fazendo esse trabalho assim de capturar talvez o que seria a personalidade das pessoas pra dentro da Wired, de acordo com o que acontece com a irmã dela, né? Será que isso era um trampo que ela tava fazendo pros Knights? Será que ela tava aprendendo a desenvolver as habilidades dela na Wired através desse tipo de tarefa? Porque ela chega no final do episódio perguntando, tá, qual é o próximo, né? E aí a gente vê uma cena da irmã dela completamente letárgica, né? Olhando pro noticiário. E não sei, se chegaram a pensar em alguma coisa, eu fiquei bem confuso. Eu acho que a gente pode pensar também um pouco naquilo que estava sendo trazido do último episódio, que é a parada de pra onde os mortos vão se não tem mais espaço no céu nem no inferno. O que acontece com a alma de uma pessoa que não morreu, mas que perdeu a alma? Porque parece que foi isso que aconteceu quando a gente vê o efeito Quebrou, disso na né? irmã da Len do episódio de hoje. Né? Exatamente o que a Mil falou. Ela tá quebrada ali, sabe? Ela tá completamente catatônica. Eu falei ali meio de zoeira, né? Mas, enfim, uma parada meio séria também. Quem já viu vídeo de como funciona a K9 é aquela parada, a pessoa fica completamente travada, tá em outro mundo, né? Nossa, ela tá tendo 100% consumindo drogas vídeos, pesadíssimas. vídeos tralaleiro, tralalá, bombardilho, crocodilo. Eu prefiro K9. Caralho. Ela tá 100%. Pastas. Qual que é o nome? 100% Brain rot, mano. Brain rot. Brain rot italiano. Isso é uma coisa que me deixou irritado, inclusive.
tá? Porque se o anime teve todo esse trabalho de, nesse episódio, fazer toda uma puta exposição do o que é o Wired, o que era o projeto lá com as crianças, e o Escambau e o Caralho 4, por que não explica então o que aconteceu com a Irmã da Lei, em vez de introduzir um bagulho todo novo que a gente não tava nem se perguntando o que era? Pra você matutar, vai continuar matutando. Vou continuar matutando, é o que a gente vai fazer aqui. As perguntas que a gente faz não serão respondidas, as perguntas que a gente nem sabia que existiam, talvez sejam. Exato. Eu volto aqui a Uhum. repetir as palavras do Natan na temporada de Ergo Proxy. O que eu quero é violência e respostas. E respostas. O que diabos está Respostas. acontecendo em Exterior Experiments Lane? Não, e assim, eu acho que também uma coisa que me intriga muito é a questão da religião, de novo, né? É o fato da Lane, ela ter uma origem dos poderes diferente das crianças que são usadas nos experimentos, né? Tem até um tom meio messiânico, assim, por meio dos Knights, que eles falam da Lane como se ela fosse uma figura muito diferente do resto, assim. Então é uma coisa que me intriga muito. Por que que a Lane é especial, né? E na cena da conversa com o velho, pô, ele menciona uma coisa que a gente falou no último episódio, que é o corpo, ele é um receptáculo para os nossos desejos, né? E aparentemente o que dava a entender é que ele tava vivendo, tipo, num pós-vida ali virtual, né? Meio São Junipero do Black Mirror. E quando o corpo dele falece no mundo real, ele falece ali e ele fala algo do tipo, tudo bem, meu corpo vai deixar de existir, eu também não vou ter mais os meus desejos, né? E aí, enfim, é uma conversa muito estranha, porque ele, apesar de se mostrar levemente arrependido do que aconteceu, ele tá muito já debilitado e tal, então ele sente que tá morrendo e acho que ele já se desprende desses desejos de talvez pedir perdão, desejo de buscar respostas, desejo de consertar as coisas, sabe? Ele já se desprendeu, enquanto a Lane, que usa da sua fisicalidade pra se transportar daqui pra lá, ela ainda está buscando muitas respostas. Então acho que fica muito aparente esse antagonismo entre os dois. Enfim, achei muito legal. Tem um livrozinho que foi lançado pelo roteirista, o Chiaki Konaka, que é o Scenario Experiments Lane, que é um guia do script original de Lane, né? E ele fala um pouco sobre como é que surgiu esses elementos novos a que fomos apresentados, né? E o Kids, ele falou que, aí para o Lud, que é fã de teorias da conspiração, ele se inspirou no projeto Rainbow, ou também conhecido como Experimento Filadélfia, que é uma teoria da conspiração de que durante a Segunda Guerra Mundial a Marinha dos Estados Unidos teria conseguido deixar um destroyer invisível e ainda teleportar de Norfolk para Filadélfia, e isso seria tipo 446 quilômetros. Aí também, para acrescentar na ideia de Alice no País das Maravilhas se envolvendo com Lane, o professor Hodgson, ele teve o seu nome baseado em Charles Dodgson, que ocorre de ser o nome verdadeiro do Lewis Carroll, que é o autor de Alice, né? E, bom, o projeto Kensington provavelmente tem a ver com aquele grupo Kensington lá que fabrica dispositivos periféricos de PC, né? Você pesquisou isso Basicamente tudo pro Canchão do Bilhão, eu tenho certeza. Obviamente. Você está ouvindo o Canchão. E agora está começando o... Eita, que é isso? Meu Deus, os cavaleiros estão atacando! Proteja os seus dados ou sofra as consequências, porque agora o Canchão do Bilhão está perigoso. Isso mesmo! Na noite de hoje aí, Lud e Miyuki estão competindo mais uma vez por pontos no Canchão do Bilhão, mas com uma diferença que é cada questão errada perde um ponto, ou seja, vocês aí que se cuidem e respondam com precisão que vocês estavam mostrando nos últimos episódios. Meu Deus, vocês são psicopatas. Os cavaleiros estão atacando, Vocês são têm que proteger. cara. Vocês têm que proteger os seus pontos. E aqui é uma luta pela sobrevivência. Então, assim, vamos lá. A gente separou perguntas, 3 perguntinhas pra cada, individualmente, separadinho. E a gente começa com você, Lud. Você tem 3 perguntas, vamos ver se você tanca. Eu tenho 3 perguntas. Exato. E a gente vai na ordem, não precisa escolher nenhuma. A gente vai pelas 3. Vamos lá. Lud, sua primeira pergunta. Em português, o que significa a sigla CPU? A. Unidade de força do computador, ou do inglês Computer Power Unit. Letra B. Unidade central de processamento, Central Processing Unit. Ou letra C. Chats por usuário, Chats per User. Letra B.
Unidade Central de Processamento. Correta resposta, você segurou um pontinho aí, os cavaleiros não roubaram suas informações. Obrigado, Anonymous. Obrigado, Anonymous, por favor, não me roubem. Obrigado, Anemonas. Milk, vamos lá então. Sua primeira questão da noite na mesma toalha é a seguinte: em português, o que significa a sigla RAM? Alternativa A, memória de acesso rápido, ou Random Access Memory. Ou alternativa B, monitor rápido de atividades, ou Rapid Activity Monitor. Ou alternativa C, máquina analógica real, Real Analog Machine. Acho que é a A. Alternativa A, memória de acesso rápido. Errada a resposta, Nathan. Eu quero que você Não, se tá explique aí. Não, tá certo. Ela meio que falou... Qual que ela falou? Ai, Memória de acesso rápido. Só que Tá certo, você tá certo, tá indicou certo. aqui Eu- monitor rápido de atividades. meus anos Não, de eu- informática. Tá certo, eu que só marquei errado, mas tá certo. A resposta é certa. Obrigada. Depois dessa tentativa de gaslight por parte de um dos hosts, Ô, caralho. Tal qual a Len com as amigas dela, se fazendo de idiota. Milk garante aí seus 14... No 14. Milk garante aí seus 17 pontos contra 14. Eu quero roubar de agora, Lud. porra. Tomar no cu, mano. É o roubo com Ai. roubo no reverso. Vamos lá, então. Lud, pergunta número 2. Qual desses programas secretos do governo dos Estados Unidos foi revelado por documentos fornecidos por Edward Snowden? Letra A, programa Quantum. Letra B, programa MKUltra. Ou letra C, programa Mystic. Cara, aí você entrou na minha época de adolescente, que usava muito chapéu de alumínio e pesquisava teorias da conspiração na internet. Mentira. MK Ultra. Errou! Não. Foi divulgado pelo Snowden. Ai, caralho. Exato, a MKUltra da época do Nixon, se eu não me engano. Então, anos 70 ainda. Errou! A Anos letra, 70. Mais letra precisamente, dos anos 52 aos anos 64, quando começou a ditadura do Brasil. Tentadura. E aí, temos aí a resposta correta, letra A, Quantum. Nossa, ai, que bosta. Roubaram 2 pontos meus, cavaleiros. Que era Perdeu. aí, na verdade, um programa da NSA que invade e monitora computadores offline via ondas de rádio. Ai, que bosta. Exato, eles estão te ouvindo nesse exato momento, Lud. Não abra pornografia agora. Por isso que... Pera. Fecha agora essa janela aí atrás. Dá tempo de fechar? Perdemos. Perdemos, família. Então infelizmente, o pontinho que você ganhou, você perdeu. É a Eu perdi vida. mais um, tá tudo bem. Vamos lá então, Milk. Questão 2 aí, que é a seguinte. Qual personagem da franquia Dark Souls é conhecido por fazer uma saudação similar à que as crianças fazem além que está no céu? Alternativa A, Artorias. Alternativa B, Gwyn. Ou alternativa C, Solaire. Não faço a mínima ideia, eu nunca joguei esse jogo na minha vida. Por isso que eu Eu não só ouvi coloquei de no nome. Lud essa O Lud é viciado nesta porra. Obrigado. Eu vou perder o meu ponto, mas eu vou chutar C. Ah, não, certo, porra! Que? Correta Como, velho? Vai resposta, tomar é no o cu. Solaire. Ah, caralho. Meu O nome da Deus. pose é Praise the Sun, inclusive. Ah, meu Deus. Ganhou Pra mim é 2 uma pontos. Genkidama, foda-se. Pode ser. Não, Tá não é uma valendo Genkidama, não é uma Genkidama porque eles estão com a mãozinha virada pra baixo, não pra cima. Nossa, muito técnico. Lud, sua última pergunta, dificinho aí pra ganhar seus pontos ou Minha chance perdê-los, de me né? fuder mais um pouco, vai. Exatamente, é uma pergunta de o que é o que é. É uma pequena charada que se refere a um objeto ou item ou coisa que aparece no anime. Neste episódio em específico, é claro. Sua charada diz o seguinte: o que é o que é. Claro, aí, salgado. Mentira. Meu trabalho é fazer... Desculpa. Meu trabalho é fazer com que as pessoas se desviem do seu caminho original. Ser roubado é um perigo de todos os dias. Tempo na tela, 30 segundos. Eu tenho dicas. Não. Caralho, meu. O que aparece nesse episódio É por isso que é a parte difícil da noite. sei lá, velho. Celular. O celular da Len ali. Errada resposta. Perdendo o item que faz você se desviar do seu caminho original e tem medo de ser roubado todos os dias. É um cone vermelho que aparece em 7 minutos e 50 segundos desse episódio.
Meu Deus do céu. Meu Tava Deus difícil, do galera. céu, Tava mano. difícil. Nossa, vocês dois são Essa privação de psicopatas, sono cara. tá saindo caro. Milk, eu quero que você acerte pra mostrar que tem alguém aqui que é superior a esses dois canários, por favor. Então, assim, se o episódio tá difícil de achar pergunta, vai ser difícil pra vocês também. Então é esse que é o problema. Pois é, Milk, sua terceira pergunta, também de o que é a seguinte. Tá preparada? Não, mas vai. Então vamos lá. O que é? Contemplo em silêncio alguém descrever os seus piores segredos. Tempo na tela. Não sei. Nem o chute? Eu ia chutar o celular também, mas eu não sei não. A resposta correta é as estátuas da cena em que a Len conversa com o velho. Inclusive elas estão viradas de costas, né? Pra fingir que não estão ouvindo. Nossa, isso tem uma poética dentro, uma subjetividade aí, né? Você passou por Agroproxy, Milk, vai. Eu sei que você consegue. Cara, são alguns aninhos aí de distância, né? Eu tenho que me reacostumar com isso. É que mudou Nossa, a banca meu do Deus do céu. concurso. É, realmente. No meio do concurso, inclusive. A gente tá fazendo a prova e chegou o examinador e falou: opa, troca aí. Troca aí. Chegou, trocou o fiscal ali também. Mataram o fiscal na nossa frente, inclusive. Exatamente. Caralho, mataram o fiscal. É um Battle Royale, de repente mudou. Caralho, ó, sabe aquele concurso que você queria passar pra psicólogo judiciário? Eu tô falando pra mim mesmo, tá? Então, você fracassou e a culpa foi do fiscal que mataram na sua frente. Pra te abalar, né? Deixar... Exatamente. Isso Já era um seria teste. Era uma ótima questão de concurso pra psicólogo, tá ligado? Tipo, matam um cara na tua frente. E aí, o que você faz? O que você faz? Eu choro, né? Sempre choro. Fazer o quê? Continua a prova. Sai correndo. Não acabou. Continua a prova. Agora que terminamos esse ataque dos cavaleiros, dos knights, sobrevivemos, mas com algumas perdas. O Lud retrocedeu um pontinho, estava com 13 pontos, foi pra 14, mas agora foi pra 12. E a Miyuki conseguiu se deslanchar para 19 pontos, mas perdeu um pontinho, chegando de volta a 18 pontos. E a distância entre os dois continua a mesma, porque tava 13 a 19, então era meio que 6 a 6. Mas enfim, gente, não podem tirar os celulares do saquinho depois da prova. Obrigado. Essa prova nem com cola. Caralho. Eu vou apresentar recurso. Até a próxima edição do Kanshou do Bilhão. Meu Deus. Onde é que a gente veio parar, mano? Olha, eu não sei. A última coisa que eu lembro é de um feixe de luz e o demônio nos trouxe aqui, né? o que seria exatamente aqui? A rede. O lugar onde a informação circula livremente e onde nossos corpos são apenas manifestações da nossa consciência. Eu nem sei dizer ao certo se estamos de verdade aqui ou não. Será que aqui a gente consegue seguir o Kanshou nas redes sociais em @KanshouPodcast? E também dar aquela moralzinha lá pra eles em apoia.se/KanshouPodcast? Porque além de participar do grupo secreto, eu posso ganhar também alguns sorteios da temporada, quem sabe, né? Não se esqueça também de ver o próximo episódio de Len, não importa em que rede, pois nós estaremos lá.